Olá, povo de Deus, 33º domingo do tempo comum, 15 de novembro de 2020, domingo dos pobres. Nossa reflexão de hoje é a partir de Provérbios 31, de 10 a 13, 19 a 20, 30 e 31. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6 e Mateus 25, de 14 a 30. Começaremos hoje pelo evangelho que dá o sentido de fundo a esta liturgia. A conhecida parábola dos talentos, segundo Mateus, deve ser enquadrada no espírito da parousia, ou seja, do fim dos tempos. O capítulo 25 de Mateus, somado ao 24, formam o último dos 5 grandes discursos de Jesus e tratam mesmo do tempo da vigilância, da preparação para a vinda do Senhor, por isso chamado de discurso escatológico. Há quem os leia no prisma da ameaça e os utiliza para inculcar medo, porém é muito mais fiel à intenção original considerá-los como motivação para que não nos acomodemos e assumamos a vida com coragem e destemor. Assim estaremos muito mais bem preparados para quando Jesus voltar. Assumir a missão de ir tornando o reino de Deus mais explícito entre nós é desafiador e nos coloca em pé de luta contra os obstáculos que obscurecem a luz do reino entre nós. Já trabalhamos em nossos comentários as diferenças de uma parábola e de uma alegoria. Resumindo, uma alegoria nos leva a interpretar a narrativa tomando conta de cada detalhe comparativo. E uma parábola se interessa pelo todo da narrativa, o seu sentido global. Como se trata de parábola, não importa tanto quanto cada um recebeu, mas sim o que fez com o que recebeu. Mesmo porque as quantias são exageradas, pois 1 talento significa uma quantia muito considerável. Corresponde a cerca de 36 quilos de prata e ao salário de aproximadamente 3.000 dias de trabalho de um operário não qualificado. Dos 3 servos, 2 tiveram atitudes proativas, sem grandes preocupações com o dia da volta do patrão. Um, porém, temendo o patrão, ficou com medo, se resguardou com tanta segurança que até cavou e enterrou o bem recebido. Pela resposta do patrão aos 2 que tiveram atitudes proativas, percebemos que é esse o comportamento indicado por Jesus. Muito bom, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Porém, o que não agiu por medo, recebeu a reprimenda severa, servo mau, preguiçoso, jogai lá fora, na escuridão. A demora da parousia andava produzindo sentimentos diferentes em todos aqueles que aguardavam a volta do Senhor. Uns continuavam tocando a vida com coragem, dando testemunho de confiança, de esperança. Outros, apegados aos sentimentos de medo, se enterravam a si mesmos para se precaver do julgamento final. Segundo Joaquim Jeremias, os ouvintes de Jesus poderão ter pensado no povo judeu, ao qual muito se confiou, mas que nada fez para render. Ou pensando nos fariseus, que procuravam a segurança pessoal no cumprimento minucioso da lei, mas que, por seu fechamento egoísta, tornavam estéril a prática religiosa. Uma coisa era certa, os ouvintes logo pensavam em seus chefes religiosos, particularmente nos escribas que não praticavam o que pregavam e ao mesmo tempo tornavam difícil e impossível o acesso de quem queria participar do reino de Deus. Fundamental é a alerta que nos faz o exegeta Padre Adroaldo, jesuíta, para que não caiamos numa leitura fundamentalista e viciada desta parábola. Diz-nos ele: ao interpretar ingenuamente a parábola, consideramos que este homem rico está representando a Deus e que os servos representam as diferentes respostas diante dos talentos recebidos do mesmo Deus. Sendo assim, Adroaldo nos chama a atenção que facilmente caímos em leituras moralistas, condenando o terceiro servo, e o que é pior,
Seria muito difícil explicarmos como os talentos foram distribuídos de maneira tão diferente e também a atitude sem misericórdia alguma com o terceiro servo. O Deus revelado por Jesus não bate com essa imagem, pois o filho pródigo, que fez muito pior que esse terceiro servo, recebeu do pai as melhores considerações possíveis. E ainda, o Deus de Jesus não atua a partir do critério de prêmio e castigo. A atitude do Senhor da parábola não pode ser exemplo de modo de agir de Deus. Jesus nunca acreditou e nem nos apresentou a Deus como o Senhor desta parábola, que funciona por interesses e rentabilidade. Jesus não quer que rendamos lucros para o patrão egoísta e austero, que causa pavor no terceiro servo da parábola. Deus não é austero nem egoísta, Deus é dom que se oferece, se compartilha. A presença de Deus nos inspira para que sejamos e ativemos a vida pelo prazer de ser e de partilhar. E pelo prazer de partilhar com os outros o que temos recebido. Por isso, a parábola dos talentos é muito mais um protesto contra uma estrutura social e religiosa centrada na cultura do prêmio, castigo, inclusão, exclusão, competente, incompetente. Também é insuficiente interpretar talentos como qualidades da pessoa. Esta interpretação é a mais comum e está viciada em nossa linguagem. O que significa ter talento? Não é esta a verdadeira questão da parábola. Em relação às qualidades pessoais, a parábola nos instiga a ativarmos todas as possibilidades, mas sempre pensando no bem de todos e não para acumular mais e depenar os menos capacitados, dando graças a Deus por sermos mais espertos que os outros. O importante é a essência que nos constitui como seres humanos. Esse é o verdadeiro talento, o que há de mais humano em nós. Ter ou não ter, o acidental, não constitui a principal preocupação. Os talentos de que fala a parábola não podem fazer referência a realidades secundárias, mas às realidades que fazem cada pessoa ser mais humana. E já sabemos que ser mais humano significa ser capaz de amar mais. E amar quer dizer servir aos outros. Os talentos são os bens essenciais que devemos descobrir, pois estão presentes em nosso interior. Nosso maior talento é a vida que Deus nos deu. A segunda leitura, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 6, retoma a perspectiva do domingo passado, quando Paulo procura tranquilizar os cristãos da comunidade de Tessalônica sobre a volta do Senhor. Hoje ele reforça a necessidade da vigilância. Podemos perguntar o que é ser vigilante. Não será como os dois servos da parábola, colocando tudo o que temos na construção do reino? Seguramente não será como o servo que, de tanto medo do patrão, só teve iniciativa de cavar e enterrar o que deveria render muito na prática do bem, da justiça, do amor. A primeira leitura tirada do livro dos Provérbios só se entende aqui no contexto da sábia mulher que desenvolve todos os seus dons, assumindo os seus compromissos e sendo generosa com os pobres e indigentes. O livro dos Provérbios é uma coleção de coleções que foram agrupadas e mereceram um prólogo e um epílogo. As coleções têm datação bem diversa, compreendendo um arco de muitos anos. Seguramente o texto de hoje pode soar meio estranho aos ouvidos feministas, pois se o homem pode ser feliz e despreocupado quando encontra uma mulher tão preciosa, pode-se afirmar o mesmo em sentido contrário, ou seja, como é feliz a mulher que encontrou um homem sábio e generoso. O importante está no ser, no desabrochar de tudo o que somos de bom e o que está no mais íntimo de nós. Estamos sendo convocados pelo Papa Francisco para vivenciarmos hoje o 4º Dia Mundial dos Pobres, que tem como tema esse ano: estende a tua mão ao pobre.
Diz o Papa em sua mensagem: o encontro com uma pessoa em condições de pobreza não cessa de nos provocar e questionar. Como podemos contribuir para eliminar ou pelo menos aliviar a sua marginalização e o seu sofrimento? Como podemos ajudá-lo na sua pobreza espiritual? A comunidade cristã é chamada a envolver-se nessa experiência de partilha, ciente de que não é lícito delegá-la aos outros. E para servir de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a pobreza evangélica. Não podemos sentir-nos tranquilos quando um membro da família humana é relegado para a retaguarda, reduzindo-se a uma sombra. O clamor silencioso de tantos pobres deve encontrar o povo de Deus na vanguarda, sempre em toda parte, para lhes dar voz, defendê-los, solidarizar-se com eles face a tanta hipocrisia e tantas promessas não cumpridas, e para os convidar a participar na vida da comunidade. Um beijo no seu coração.